Nós estamos estudando sobre os fundamentos da vida cristã. A gente já viu alguns pontos importantes porque nós somos cristãos. Nós vimos a importância da leitura da Bíblia. Nós vimos a questão da criação. Tantos outros pontos importantes que fundamentam a nossa vida. É engraçado, às vezes a gente pensa assim, Miriam, eu já tenho 10 anos de convertida, eu já tenho 20 anos, eu já tenho 30 anos de igreja, e é preciso voltar no fundamento, é preciso voltar. Porque, às vezes, a gente se perde no meio do caminho e a gente acha muito costumeiro ser cristão, o porquê nós somos cristãos e qual é a finalidade e qual é a nossa responsabilidade como tais. E eu tive o privilégio de ministrar aqui sobre a importância da Bíblia, e é um temor tão grande, irmãos, porque a gente prega sobre uma coisa que não precisaria nem pregar, concordam? Por exemplo, eu preciso falar para você que você precisa respirar? Eu não preciso falar isso para você, porque é algo que o seu corpo necessita. Eu preciso falar para você comer, se alimentar? Eu não preciso falar. Por quê? Porque se você não se alimentar de comida, você vai o quê? Você vai morrer. Se eu falar para você assim, olha, você tem que tomar água, se você não tomar água, o que acontece com você? Você vai morrer. Porque o seu corpo tem uma necessidade. Quais são as necessidades aqui básicas que eu falei? Essas que você não se esquece. Você não esquece de tomar água, você não esquece de comer, você não esquece de dormir, você não esquece de fazer coisas que você sabe que, se você não fizer, você vai morrer. Agora, a gente fala muito a respeito dessa questão que somos duplos cidadãos, né? A gente fala assim, nós somos cidadãos aqui da terra, mas nós também somos cidadãos do céu. Espera aí, mas se você é um cidadão do céu, então você também precisa de algumas coisas básicas para você sobreviver, concorda? Como que você vive espiritualmente? A Bíblia fala muito, né, que 1 Coríntios, por exemplo, vai dizer que apenas aquele que é espiritual entende as coisas espirituais. Então, quer dizer que existem pessoas que não são espirituais. Mas se você se considera uma pessoa cristã, que recebeu a Cristo, recebeu o sacrifício de Jesus na cruz, no seu lugar, foi redimido, habita o Espírito Santo dentro de você, você é espiritual, você é um cristão. E se você é uma pessoa espiritual, você não deveria esquecer determinadas coisas também. Como, por exemplo, ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus é algo que o seu ser espiritual precisa. E eu vou dizer uma coisa, se você não comer desse alimento, você vai morrer espiritualmente. A mesma coisa é o que nós vamos falar hoje, da necessidade da oração. Parece assim algo tão, óbvio. Por que nós devemos orar? Por que você precisa orar? A resposta, bem resumida, hoje a gente podia falar assim, porque você é um ser espiritual, você é um cristão. Você tem um Deus. E se você não orar, você não sobrevive espiritualmente. Mas sabe o que é mais incrível que a gente observa? É que existem muitos cristãos, muitos de nós estamos vivendo desnutridos. Estamos vivendo sem a leitura da palavra. Estamos vivendo sem a oração. E aí você chega aqui no domingo pela manhã, você escuta uma palavra de 40 minutos, vai embora para a sua casa. E você vai se alimentar de novo. Olhe lá se vai ser num GC. Ou então só no próximo domingo. E quando as circunstâncias vêm, a gente observa aquele que realmente alimenta o seu eu espiritual, o seu lado espiritual. Aí, então, nós vamos ler aqui, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versículo 5.
Jesus está falando ali com os seus discípulos a respeito da oração. Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Jesus aqui está confrontando a atitude dos fariseus em relação a algumas práticas que eles tinham que fazer. Ele vai falar a questão do jejum, ele vai falar a questão da oferta, da esmola, e ele vai confrontar aquela questão de querer aparecer para os outros, a hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ela vem de uma raiz que vai falar a respeito de teatro. É uma pessoa teatral, é uma pessoa que ela é algo à vista das pessoas, ela sabe muito bem representar um papel, mas quando ninguém está olhando, quando ela está em casa, quando ela está num local reservado, ela é outra pessoa completamente diferente. O que os fariseus faziam muitas vezes? Eles pregavam, colocavam um jugo em cima das pessoas que eles mesmos não praticavam. Então, Jesus vai bater de frente com essas questões em relação às práticas espirituais. E ele diz aqui para os discípulos, ele vai dizer assim, olha, quando você for orar, não faça como eles. Você já reparou que às vezes a gente está em público, aí você vai orar, você ora assim, Senhor Deus, soberano Senhor, magnífico, magnificente, maravilhoso. Eis a tua serva na tua presença. Aí, quando você está em casa, lá, você deita no chão, começa a sair lá as lágrimas dos catarros, fala, Deus, tem misericórdia de mim e tal. Então, assim, sabe aquela coisa que, às vezes, você tem uma necessidade de aparecer espiritual para as pessoas, aparecer uma religiosidade, mas que Jesus está dizendo assim, quando você tem intimidade, sabe quando você tem intimidade com alguém? E aí você vê a pessoa, independente de onde ela esteja, a forma como você trata essa pessoa não é diferente. Então, Jesus está dizendo assim, a oração, ela é importante, porque ela vai trazer para você algo importantíssimo, que é a intimidade, o relacionamento. Aquela pessoa que tem relacionamento íntimo, profundo com Deus, não precisa de colocar palavras bonitas, colocar palavras impressionantes para as pessoas chegarem e falar, uau, que espiritual fulano é, como ora bonito. É engraçado quando a gente está em célula, aí chega um novo convertido, aí a gente fala assim, fulano, você pode orar para a gente? Aí ele fala assim, não, eu não sei orar. Mas o que é orar? É fazer um teatro falando coisas para impressionar as pessoas? Ou orar é simplesmente falar com Deus? E falar com Deus deveria ser algo tão costumeiro e tão íntimo que se alguém te pedir oração, e o pior, gente, que isso acontece com gente velha de casa também. Você fala, fulano, que tem 10 anos aqui na célula, ora aí para a gente. Ah, não, eu não. Fulano aqui, gosta de orar. É a mesma coisa de você falar assim, Miriam, fala com Fausto. Aí eu falo, não, agora eu não vou falar com Fausto, não. Mas é meu marido, eu sou uma com ele. E é fácil para mim falar com ele. Por quê? Porque é algo costumeiro, é algo íntimo, é algo que eu faço todos os dias e para mim é prazeroso fazer. Mas quando a gente não entende que a oração é algo que Deus nos deu para realmente
te dar uma aproximação dele em relação a essa questão da intimidade, Jesus quebra esse paradigma dizendo, você pode entrar para o seu quarto, você pode fechar a sua porta, e você vai falar ali com seu pai, ele vai dizer algo, que para os judeus era algo assim, era um escândalo, né? Jesus ensinando o Pai Nosso. Jesus vai falar, olha, você não precisa dizer palavras para um Deus distante, mas você vai falar com o seu pai, ele é o seu pai. Então, primeira coisa que Jesus vai ensinar em relação à oração, é que nós não precisamos de, meio termos, em relação a Deus, em relação à nossa vida de oração. É a mesma coisa que você está lá no seu quarto, e a porta está fechada, e o que seu filho geralmente faz? Ele, quando é pequeno, assim, aí ele, mãe, eu posso entrar? Ou ele sai correndo assim e pula na sua cama e te abraça. É isso, é essa questão do desejo do nosso coração de estar nesse lugar, que é um lugar que o próprio Deus criou para que nós estivéssemos junto com Ele. Quando a gente vê Gênesis, capítulos 1 e 2, nós vemos algo que Deus fez, que foi o encontro com Adão na viração do dia. Na viração do dia, Adão tinha que parar tudo que ele estava fazendo. Ele tinha que parar de trabalhar ali no jardim, porque ele tinha um compromisso. Ele ia lá, naquele local, para quê? Ter relacionamento com Deus. O que Adão fazia ali naquele momento? Ele ouvia Deus, ele ouvia os ensinamentos, e ele falava, ou vocês acham que só Deus falava, e ele ficava mudo diante de Deus. Eu imagino Adão fazendo 1 milhão de perguntas. Eu imagino Adão falando assim, mas Deus, por que isso? Por que foi feito assim? O que passava na sua cabeça quando o Senhor criou isso? Por que o Senhor me criou? Eu imagino, se fosse você, se fosse eu ia perturbar Deus assim, com um monte de perguntas. Eu imagino isso, e é exatamente esse tipo de relacionamento que o Senhor espera dos seus filhos. Você gostaria que o seu filho não se relacionasse com você? Você queria que seu filho fosse um menino ou uma menina que não gostasse de perguntar? Às vezes a gente fala assim, não, menino, você fala demais, você pergunta demais. Mãe, por quê? Por quê, pai? O que é isso? Fica assim o tempo inteiro, não fica? E às vezes, assim, porque a gente é humano, a gente fala, cala a boca, a gente para de perguntar. Mas é esse relacionamento de dependência, de saber que Ele vai te ensinar tudo e te mostrar cada ponto, pedaço da vida que você não sabe. É isso que o Senhor quer em relação à nossa vida de oração. E aí Ele vai dizer aqui que o seu Pai sabe do que vocês precisam antes de você pedir. Aí eu vou fazer uma pergunta para você nessa manhã. Se Deus sabe tudo o que você vai falar, se Deus já sabe toda a oração que vai sair da sua boca, então por que orar? Se Deus já tem a resposta, se Deus é soberano e Ele faz a vontade dEle e não a minha, então qual é o objetivo de orar? Por que eu deveria, então, submeter a minha vida como um estilo de vida em oração? Porque a oração e a leitura da Bíblia, a adoração, é tudo um estilo de vida. Deveria ser uma necessidade constante, diária, que nós cristãos deveríamos ter. Mas eu quero trazer para você alguns pontos por que nós deveríamos orar. O primeiro é porque é um mandamento. Paulo vai dizer assim, orai sem cessar. Quando Paulo traz essa realidade de orar sem cessar, alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que Paulo estava se referindo ao Velho Testamento, à função do sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma função, ele ia todos os dias no lugar santo, e ali ele tirava as cinzas
que ficavam sobrepostas ali do candelabro. O candelabro, ele tinha que ficar aceso continuamente. O candelabro não poderia ser apagado. Ele representa o Espírito de Deus. E ali, aquelas cinzas, ele tinha que retirar aquelas cinzas toda manhã, para que houvesse ali um novo dia em que novas cinzas seriam depositadas naquele lugar. O que representa essas cinzas? Essas cinzas vão representar a oração dos santos. Essa cinza vai representar, e a retirada dela vai representar, que todos os dias, eu preciso retirar as cinzas da oração do dia anterior. E eu preciso fazer uma nova oração. Eu preciso ter um novo dia de estilo de vida em oração, para que no dia seguinte, pela manhã, eu possa retirar novamente essas cinzas e orar novamente, ter comunhão com Deus novamente. A Bíblia vai dizer, Paulo, ele diz que nós somos o sacerdócio real, e também vai trazer algo que estava lá em Levítico dizendo isso. O Senhor, ele nos constituiu como sacerdotes. No Velho Testamento, as pessoas precisavam que o sacerdote fosse até o Senhor uma vez por ano e sacrificasse ali um cordeiro, um animal sem defeito, para que eles fossem o quê? Perdoados seus pecados, redimidos, né? Pedisse perdão a Deus e pedisse mais um ano de bênçãos. Mas quando Jesus ele morre na cruz e ele rasga o véu, ele te dá livre acesso a esse lugar. Isso é tão maravilhoso. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Abra aí comigo. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Olha Hebreus 10, versículo 20. Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Vamos no 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É maravilhoso, irmãos, saber que hoje eu não preciso que um sacerdote, que um homem, ore por mim, chegue a Deus para falar com Deus por mim. Eu não tenho intermediários. Eu preciso apenas de Jesus. Eu preciso apenas que Jesus seja a ponte entre Deus e eu. E nós, quando não temos essa percepção espiritual de entender que o sacrifício de Jesus foi algo tão pesado e abriu o véu, me deu livre acesso e eu não usufruo disso. Você já parou para pensar que há um benefício para nós? Nós podemos, pela fé, com ousadia, intrepidez, igual seu filho faz para entrar lá no seu quarto, sem cerimônia. Você não precisa de cerimônia. Olha, me faz lembrar o rei Assuero com Esther. Esther estava ali sendo preparada durante um ano, se embelezando
para entrar na presença do rei. E se ela entrasse sem ser chamada, ela tinha que ser chamada por ele. O que poderia acontecer com ela? Ela seria morta. Então, quando ela vai até o rei Assuero para fazer a petição ali pelo povo judeu, ela vai arriscando a vida dela, ela poderia morrer, porque ela não tinha sido chamada. Mas ela vai e o rei estende o cetro, né, dizendo, você aceita aqui. Todas as vezes que você quer se achegar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o cetro está estendido para você. Você é aceito diante de Deus através de Jesus. Através do sangue que Ele derramou, você é aceito à sua presença. Mas, irmãos, sabendo disso, qual é a quantidade, se é que podemos mensurar, da minha vida de oração e da sua? Nós vamos entender também a importância da oração, porque a oração, ela vai mostrar, ela vai mensurar algo, a nossa dependência de Deus. Quando vamos a Deus em oração acerca de algo, expressamos uma confiança nele. E a certeza de que Ele vai ouvir e vai responder à oração, mesmo que seja o silêncio ou não. Então, quando você volta para Gênesis e estuda a queda, você percebe que a raiz do problema, quando a serpente está ali conversando com Eva, persuadindo ali Eva a comer o fruto da árvore que não poderia comer, você entende que o que leva Eva a comer aquele fruto não era simplesmente uma vontade de comer algo proibido, mas era a sua vontade de ser totalmente dependente de Deus, independente de Deus. Quando você quebra regras, quando você entende que você pode transpassar a placa pare, né, que às vezes a lei faz isso conosco, muitas vezes para nos ensinar o caminho, a verdade, né, que existem nas Escrituras, quando nós ultrapassamos isso, você não está nada mais, nada além falando para Deus que você não precisa dele. Você pode tomar as rédeas da sua vida e você pode tomar suas decisões. Você não precisa das orientações de Deus para isso. A gente entra no outro ângulo, né, numa outra fonte, quando ela também está querendo dizer que ela não precisa do marido. Ela não precisa de Deus e ela também não precisa que o marido a ensine nada. Ela quer ser conhecedora do bem e do mal. E ela quer ser independente. E é isso que está na raiz do nosso pecado, irmãos. A independência de Deus. O pecado do orgulho, né, de nos submetermos, de obedecermos, de sabermos que temos um dono, é algo que a gente precisa lutar todos os dias. É algo que a gente precisa nos bater mesmo, falando com o Senhor. Deus, mata a minha carne, me ajuda a matar a minha carne. Sua carne não quer orar. Sua carne não quer ler a Bíblia. Sua carne não quer santificação, irmãos. Quando nós estivermos lá na glória, nós vamos estar num outro patamar. E eu creio que vai ser assim, um deleite que a gente não tem noção, essas coisas. Mas aqui na terra, nós precisamos lutar contra a nossa carne. Gálatas vai dizer que há uma batalha entre a carne e o espírito. E vai dizer que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Existe uma batalha dentro de nós constantemente. Existe uma serpente no seu jardim te dando informações o tempo todo e sugestões o tempo todo para você pecar, para você ser independente de Deus. O tempo inteiro, a serpente no seu jardim vai te dar sugestão de você fazer coisas que Deus não mandou você fazer.
E o seu orgulho, a sua soberba, a queda, né, da humanidade vai estar propensa a fazer isso se você fortalecer mais a sua carne. Existem aí pastores pregando essa questão ilustrativa. Quem que você alimenta mais? Você alimenta mais a sua carne ou você alimenta mais o seu espírito? Aquele que está mais forte vence. Isso é fato. Como que você vence uma tentação? Você acha que se Jesus não tivesse ido para o deserto, não tivesse ficado ali em jejum, não tivesse ali em oração, ele conseguiria vencer Satanás? Eu e você precisamos de uma vida consagrada a Deus. Aqui nessa terra, você foi chamado para ser um referencial de Cristo. Você foi chamado para ser testemunha de Cristo. Você foi chamado para ser enviado como carta viva. Você sabe o que é isso? É olhar para você e falar assim, nossa, é Jesus que está falando comigo. Já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, não, foi Deus purinho que falou, e agora? Eu tenho certeza que Deus falou através de você para mim. É isso. É você ser uma pessoa que representa legalmente o seu Deus. Agora, me explica algo aqui, irmãos. Como que a gente pode representar o Senhor com a vida que a gente tem levado? Como que você representa Cristo no seu trabalho, se você não ora? Se você não vigia, se você não tem lido a palavra de Deus para você entender que você é aquele peixinho pequenininho que está nadando contra a maré, aquele monte de peixe vindo para o lado contrário, mas você é aquele persistente que está indo ali em direção contrária, talvez sozinho. A vida cristã é solitária, irmãos. Às vezes, nos locais onde Deus plantou você, são locais onde todo mundo ali não é cristão, ou então até é, e não tem a consciência daquilo que nós estamos falando hoje. Falar de oração devia ser algo que, mas isso é tão desnecessário, porque se a gente não orar, a gente vai morrer espiritualmente, mas a gente não pensa nisso. A gente não tem essa consciência como a gente tem a dependência da comida. Você vai sair daqui, meio-dia, você vai comer, você vai almoçar. E se você ficasse sem comer, todas as vezes que você ficasse sem orar? Já pensou que jejum bom esse? Vou fazer um propósito com Deus. Eu só vou comer depois que eu fizer um tempo de oração com Deus. Um devocional com Deus. Ia ter um povo magrinho vindo aqui para a igreja, não ia? Lucas, capítulo 11, irmãos, abre aí para a gente ler as Escrituras mais uma vez. Lucas, capítulo 11. Versículo 9. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, e outra versão, em outro lugar, vai dizer, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Mas um motivo de oração é que você está orando para o seu Pai. Eu fico imaginando chegar no céu e acontecer uma situação que eu não quero que aconteça. Eu chegar lá no céu e Jesus me levar num lugar, falar comigo assim, vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. E me mostrar um galpão e abrir uma porta e falar assim, aqui estão todas as bênçãos que eu queria ter te dado e eu não te dei porque você não orou. Irmãos, Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quer. Se Deus quiser me dar algo que eu não orei, Ele vai me dar. A gente não está aqui discutindo a soberania de Deus, a gente sabe que Ele é soberano. Mas existem coisas
que Ele só vai dar se você orar. A independência de Deus faz com que a gente ache que Deus não vai fazer para mim, mas vai fazer para o outro. Muitas vezes a gente tem essas questões, né? Ah, Deus deu para o fulano, não deu para mim. E aí a gente faz uma birra espiritual, né? Ah, tá bom, não vai me dar, não vai fazer, eu orei, Deus não deu. Mas orações não respondidas, irmãos, é um outro ponto que a gente precisa tocar aqui nessa manhã. Sabe, existiram algumas pessoas na Bíblia que tiveram orações não respondidas. Eu quero te dar exemplo de alguns. Por exemplo, Davi, quando pecou com Batseba, veio para ele um julgamento, né? E Natã falou com ele aquelas questões que ele ia ter que cumprir ali, viver um castigo da desobediência. E então o filho dele com Batseba fica doente, prestes a morrer, e ele então vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele fica de jejum, ele fica ali prostrado com roupa de pano de saco e cinza, representando arrependimento, e ele está ali diante de Deus prostrado, pedindo a Deus que não leve o filho dele. Resposta: Deus levou. Nem toda oração que você fizer, você vai ter o sim de Deus. Quer outro exemplo? Paulo, ele implorou incessantemente a Deus, 3 vezes implorou a Deus, dizendo: Senhor, remove de mim esse espinho na carne. E aí, o que Jesus respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. Às vezes você está pedindo a Deus um livramento, está pedindo a Deus que te livre de um sofrimento, e aí Ele diz para você assim: eu te dou a graça necessária para passar por isso. Eu não vou te livrar disso, mas eu vou te dar a graça para passar. Ele não fez exatamente o que você pediu, mas Ele te deu a graça para passar. E em tudo, em toda a resposta que Deus dá às nossas orações, em tudo Deus tem propósito. Porque não tem a ver comigo, irmãos. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. A gente esquece disso. A gente acha que servir a Cristo é uma vida que deveria ser um mar de rosas. Que isso provaria para o mundo que nós somos abençoados, porque temos um Deus que nos dá todas as coisas. Qual é o pai que o filho pede algo e o pai vai dar algo ruim para o filho? Nós acabamos de ler em Lucas. O bom pai, ele não faz. Se o meu filho fala para mim: mãe, eu estou com fome, eu não vou dar para ele um veneno. Eu vou dar para ele algo que o alimente, que o faça bem. E se nós que somos maus fazemos isso, ainda mais o nosso Pai Celestial, mas isso não quer dizer que nós não passaremos por aflições, porque nós servimos um Jesus que foi crucificado. E aí nós vemos um ponto também que eu queria tocar a respeito da oração, é a questão da intercessão. A intercessão, irmãos, é algo que a igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar a respeito disso. 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer assim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. De todos os homens. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você orou por aquelas pessoas que você não tem afinidade? Qual foi a última vez que você orou pelos governantes que você não votou? Nós temos o chamado de orar por todos os homens, todos. E a Escritura, ela dá muitos exemplos de mudança no roteiro da história quando há intercessão. Quero dar um exemplo para os irmãos. Moisés estava no monte e Deus falou com ele assim: você vai descer porque aquele povo, o seu povo, fala com Moisés que o povo era dele. O seu povo, Moisés, lá em Êxodo,
O seu povo acabou de pecar. Criaram lá um bezerro de ouro e estão praticando idolatria. Você vai descer e você vai com eles. E eu não vou. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés ora e fala assim, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Risca meu nome do livro da vida. Olha que ousadia. Você sabe o que Moisés estava falando? Riscar o nome do livro da vida? Eu não quero passar a eternidade com você, não. Se você não vai comigo, então não quero mais relacionamento. Pode riscar meu nome. Eu posso ir para o inferno. Mas você vai descer comigo, Deus. Porque nós estamos juntos nessa. E o povo pecou, nós vamos juntos, Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou, não quero anjo, não. Aí o que Deus faz? Vai. Lindo. Num outro momento, Deus queria fulminar o povo. Aí Moisés falou assim, Senhor, presta atenção. Olha, imagina a cena. Deixa eu te falar um negócio. Aconselhando Deus, né? Como se fosse aconselhar. Deixa eu te falar um negócio. Se você matar esse povo, sabe o que as outras nações vão falar? Que o Senhor não conseguiu sustentar o povo no deserto, por isso que só matou eles. Aí vai dar um mau testemunho. Mata não, Deus. Mata não. Vai dar certo e tal. Aí Deus fala assim, beleza, mas esse povo aí não vai ver, não. Só os filhos deles. Vai dar volta, então. Vai dar volta. Em vez de ir para Canaã, volta de novo. Vai dar círculo no deserto. Mas não matou, porque Moisés orou. Coisas acontecem porque nós oramos. Aí você vai dizer assim, mas Deus se arrepende? Eu acho que Deus, Ele nos dá a oportunidade de participar da história. Ele faz com que nós, míseros mortais, sintamos que estamos com Ele naquilo que Ele está fazendo. E estamos mesmo. Mas a gente não tem noção. A gente não tem noção do que a nossa oração é capaz de fazer. A intercessão também vai dizer que para a gente confessar pecado um para o outro. Confessa os seus pecados uns aos outros para ser descurados. E orem uns pelos outros. Eu preciso confessar o meu pecado para você. Sabe por quê? Porque quando eu confesso o meu pecado para você, eu boto para fora uma coisa que eu tenho que me arrepender e consertar. E a partir desse momento, sabe, você fica responsável de chamar a minha atenção. Miriam, você está conseguindo manter a santidade nessa área? Miriam, eu estou com você. Aí eu tenho confiança em você e eu ligo para você e falo que ora para mim, hoje não está bom, eu estou sentindo que hoje eu estou fraca. Ora aí, que eu estou prestes a fazer uma besteira. E aí você, vão orar agora, me chama de vídeo, apruma esse corpo. A palhaçada, vão orar, fica firme. Isso é a intercessão. Isso é estarmos conectados como corpo de Deus. Como corpo de Cristo. E, diante de todas essas questões, tirando coisas que eu sei que Deus faz com algumas pessoas, né? Por exemplo, quando você vê o relacionamento de João, né? A gente acabou de estudar o livro todo de João. A gente vê o relacionamento de João com Jesus, era algo completamente diferente dos outros discípulos. Ele era o discípulo amado, né? E ele ainda se intitulava assim, eu acho isso o máximo, que ele fala, o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. Gente, eu amo isso, porque ele sabia quem ele realmente era. Ele era o discípulo amado. E ele está ali junto, né? Ele está próximo. E quando você vai olhar nos evangelhos, por exemplo, na transfiguração, na cura da filha de Jairo, enfim, no Getsêmani, quem que Jesus chamava? Os mais próximos, Pedro, Tiago, João. Não ia os 12. Não ia todo mundo. Ele chamava os mais íntimos. Jeremias 33:3 vai dizer assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu fico imaginando João ali, né, falando ao pé de Jesus assim, Jesus, quem que é o traidor? Fala para mim. Porque Jesus, ele era tão íntimo que Jesus podia contar um segredo para ele. Jesus não falou para todo mundo.
Então, tem coisas que Deus revela para aqueles que são íntimos. E aqueles que são íntimos são aqueles que falam com Ele. São aqueles que anelam por Ele. O salmista Davi vai dizer no Salmo 42 que a alma dele suspira, como as correntes suspiram, como a corça suspira pela corrente das águas. Vocês já viram nesses Animal Planet a corça correndo na direção aonde tem água? Pesquisem. Você não vê vestígio de água, não tem água. Mas ela sabe que está passando por baixo. E ela consegue sentir o cheiro da água. E ela corre loucamente em direção a essa corrente de água para achar. É isso que o salmista está falando. Como a corça fica ansiosa para achar essa corrente de água, é assim a minha alma por ti, Jesus. Você acha que Jesus não vai ter intimidade, ter prazer em te contar segredo, irmão? Eu já falei isso aqui. Eu acho que tem coisa que tem gente que sabe que a gente não sabe. Porque a gente não é tão íntimo de Jesus assim. E um outro motivo, que não está aqui na Bíblia, mas não é, algo que a gente não possa citar, a neurociência, irmãos, está fazendo muitos estudos a respeito da importância da oração. Existe um lobo pré-frontal no nosso cérebro, que ele é duplamente ativado quando você está orando, lendo a Bíblia, fazendo seu devocional. O que isso quer dizer? A diferença é que aquela pessoa que tem devoção, aquela pessoa que pratica as disciplinas espirituais, ela é uma pessoa que consegue tomar decisões certas, não sei quantos % a mais do que aquela pessoa que não tem. Eu não sei se vocês viram, viralizou aí uma senhorinha que ela tinha Alzheimer, ela tem Alzheimer, e ela esqueceu de todo mundo. Quem já viu isso? Ela esqueceu de todo mundo. Ela não lembra o nome do marido, ela não lembra o nome dos filhos, ela não lembra se ela almoçou, ela não lembra de nada. Mas se você perguntar para ela assim, quem é Jesus? Ela, esse é o meu Salvador. Ele é o amor da minha vida. E aí os cientistas falam que é porque nesse lugar que os cientistas estão chamando o ponto de Deus no cérebro, é o lugar onde o Alzheimer não toca. Gente, cientistas estão estudando isso, mas, de verdade, tem toda a chance de ser uma verdade isso. Porque o cérebro é algo que a gente não consegue trabalhar 100%. Quantos % de cérebro a gente utiliza? Pouquíssimo. Mas quando você se debruça na palavra de Deus e quando você ora ao Senhor, o seu cérebro, dizem que há um aumento de massa encefálica, da massa cinzenta, que traz inteligência. E aí, irmãos, algo que os cientistas viram também, que eu achei sensacional, foi que a ocitocina, que é um hormônio do amor, é aumentado na oração. Aí eu fiquei pensando assim, Deus, isso é maravilhoso mesmo, né? Porque ele fala assim, orai pelos vossos... Quando você está orando pelo seu inimigo, está vindo ocitocina em relação a essa pessoa. Então, quando você tem uma vida de oração pelas pessoas que você não gosta, quando você encontra com elas, você vai estar com menos raiva delas. Você vai ter uma empatia maior com elas. Esse hormônio é o hormônio que as mulheres grávidas... Você já viu quando o bebê nasce? A gente é tudo boba, né, as mães? Porque o menino nasce com cara de joelho, né? Não tem cara nenhum, menino. Ai, que lindo! Não, é tudo feio mesmo, assim, tudo enrugadinho, né? Cheio de sangue, aquela coisa toda. A gente apaixona na hora. Por quê? Porque a ocitocina está, que é o hormônio da gravidez. E é exatamente esse hormônio que é produzido na oração, segundo os neurocientistas. Então, quando você ora pelas pessoas... Você está com raiva do seu marido aí? Eu acho que é porque você tem orado pouco para ele. Se você está com antipatia da sua esposa, ora mais para ela, que isso aí é falta de oração. Então, é lindo isso quando a gente percebe que a oração
ela vai trazer essa junção de que é o Deus que é amor mesmo. E, para finalizar, que nós temos hoje a ceia, nós temos mais algo para fazermos aqui, eu queria ler para vocês rapidamente algumas frases de algumas pessoas famosas a respeito da oração, e eu queria que você refletisse aí. Charles Spurgeon disse assim: tenho tanta coisa para fazer que passarei as primeiras 3 horas do meu dia em oração. Mentira, esse é o Martim Lutero. Martim Lutero. Tenho tanta coisa para fazer que passarei as primeiras 3 horas do dia em oração. Agora é o Charles Spurgeon. Não conheço melhor termômetro para a sua temperatura espiritual do que este, a medida da intensidade da sua oração. Jonathan Edwards vai dizer: a oração é uma expressão de fé tão natural quanto a respiração é para a expressão da vida. Agora, olha o que Charles Spurgeon vai dizer de novo. Um membro da igreja que não ora é um obstáculo. Ele está no corpo como um osso podre ou um dente cariado. Em pouco tempo, visto que ele não contribui para o benefício dos seus irmãos, ele se tornará um perigo e uma tristeza para eles. A negligência da oração privada é o gafanhoto que devora a força da igreja. Quem aqui já leu ou já teve o contato com aquele livro, Os Heróis da Fé, do Orlando Boyer? Eu vou ler uns trechinhos aqui para a gente refletir. Tiago Taylor, o pai de Hudson Taylor, o Hudson Taylor era o pai das missões no interior da China, está no livro. Ele não somente orava fervorosamente por seus 5 filhos, mas ensinou-os a pedirem detalhadamente a Deus todas as coisas. Ajoelhados diariamente ao lado da cama, o pai colocava o braço ao redor de cada um, enquanto oravam insistentemente por eles. Desejava que cada membro de sua família também passasse ao menos meia hora por dia perante Deus, renovando a alma por meio da oração e do estudo das Escrituras. A gente deixa o menino 3 horas no celular, mas a gente fala com eles assim: vai lá e passa 15 minutos com Deus, orando e lendo a Bíblia. Olha aqui, a porta fechada do quarto da sua mãe, a mãe do Hudson Taylor. Isso aqui me chocou. Ó. Diariamente, ao meio-dia, ela entrava e fechava a porta, apesar das suas constantes e inumeráveis obrigações. Tinha também grande influência sobre todos, pois sabiam que ela assim se prostrava perante Deus para renovar as forças dela e para que o próximo se sentisse atraído ao Deus que habitava nela. Gente, meio-dia é a hora do rush, fala a verdade. É a hora que você está dando comida para o menino, é a hora que você está botando o menino na van ou levando para a escola. Essa mulher fechava a porta do quarto. E na hora que ela fechava a porta do quarto, todo mundo da casa já entendeu. Não incomoda a mamãe. Não é de admirar, portanto, que ao crescer, Hudson se consagrasse inteiramente a Deus. O grande segredo do seu incrível êxito é que em tudo ele orava incessantemente. E o último exemplo para você. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Quando alguém perguntava a Spurgeon a explicação do poder na sua pregação, o príncipe de joelhos, que ele era assim conhecido, apontava para a loja que ficava sob o salão do Metropolitan Tabernacle e dizia: naquela sala ali embaixo há 300 crentes que sabem orar. Todas as vezes que eu prego, eles se reúnem ali para sustentar minhas mãos, orando e suplicando ininterruptamente. Na sala que está sob os nossos pés é que se encontra a explicação dos mistérios dessas bênçãos. Também passo, no mínimo, 6 horas, de 3 a 6 horas, antes de me preparar para pregar em espírito de oração.
Às vezes você está sentado aí, a gente está, eu também estou, e a gente coloca um peso na pessoa que está pregando, né? A gente fala assim, ai, que pesado hoje, ai, palavra ruim, quero ir embora. Mas a gente não entende, principalmente quem nunca esteve aqui com o microfone na mão, não entende a batalha espiritual que é estar aqui ministrando uma palavra. E quando você tem que vir à noite também, irmãos, na segunda-feira, você não tem noção. E aí eu pergunto, você tem orado pelos pregadores da sua igreja? Você tem orado para que o avivamento venha sobre a sua igreja? Eu não estou falando de avivamento, de barulho, não. Eu estou falando de avivamento, de palavra viva, que encontre o seu coração e transforme e haja mudança. A responsabilidade da pregação não é só de quem está com o microfone na mão, é nossa. Como que está a sua intercessão em relação às pessoas que trazem a palavra para vocês? Isso é muito sério. Que tipo de cristão você é? E o que as pessoas vão falar ao seu respeito no dia da sua morte? No dia que eu for lá no seu velório, se eu for. O que eu vou poder falar de você? Sabe por que eu quero que você fale de mim? Eu não quero que você fale, a Miriam tinha um ministério interessante, de palavras com as mulheres. Sabe o que eu quero ouvir de você? Eu quero ouvir assim, a Miriam era uma mulher de oração. Eu ainda não posso morrer, não, irmãos, porque eu ainda preciso ser essa mulher, que eu almejo ser em oração. É isso que eu quero que você fale, no meu velório. Porque é muito mais louvável a Deus você ser uma pessoa de oração do que ser uma pessoa que prega a palavra. O galardão daquele que tem o entendimento da importância da devocional e da oração é maior do que aquele que simplesmente chega aqui, pega um microfone e fala. Porque o dom é irrevogável. Pessoas em pecado podem pregar. Mas uma pessoa em pecado não pode ter uma vida de oração. Ela tem que buscar santificação todo dia. Ela tem que buscar Deus todo dia. Ela tem que matar a carne dela todos os dias. E eu quero fazer um convite para você essa manhã. Que a gente se torne essas pessoas. Conhecidas pelas nossas orações. Conhecidas não pelo conhecimento bíblico, mas pelo que praticamos em relação à nossa vida espiritual. E eu queria só abrir um parênteses, porque nós já vamos orar. Eu queria dizer algo para você. Algumas pessoas me perguntam isso. Miriam, por que a Mineirão não ora em línguas? Deixa eu falar para você. A oração em línguas não é pecado. Paulo dizia que ele orava mais que todas as pessoas em línguas. Eu acredito na continuidade dos dons. Eu acredito que o Espírito Santo hoje derrama dons. Eu acredito que hoje o Espírito de Deus fala do jeito que Ele quer. Se uma pessoa se levantar e começar a orar em línguas, uma pessoa que interpreta tem que levantar. Por que nós não oramos tanto em línguas aqui no púlpito? Porque não edifica você, vai me edificar. Se eu orar em línguas aqui, ficar o tempo todo, ou os ministros de louvor que ficam a vida toda, quem lembra do Antônio Cirilo, aqueles lá que ficavam a vida toda orando, né? Tem uma hora que você fala assim, ok, mas e aí? Quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo. Mas tem momentos no culto que isso pode acontecer? Pode, não é pecado. Tem momentos que aí no seu lugar você pode orar em línguas, pelo amor de Deus, faça isso. Porque a palavra diz em Efésios também que a gente, orando com salmos e hinos e cânticos espirituais, a gente vai fazer fluir de dentro rios de águas vivas. E está tendo águas rotas, porque a gente não tem feito isso que a gente deveria fazer. Então, se você tem o dom de orar em línguas, ore. Não é pecado. Você deveria orar em línguas também.
Mas não para mostrar para o outro que você sabe orar. Você vai orar por alguém? Se você tem dom de revelação, ok. Eu já vi pessoas com dom de revelação que oram em línguas para outra, mas traduz, certo? Não adianta você vir a mim e orar em línguas para mim e simplesmente acabar, porque eu vou te perguntar, o que você orou, meu filho? Eu quero saber tudo. Fala aí agora, entrega. Entrega esse mistério. Mas se não tem como traduzir, se você não tem o dom da interpretação de línguas, não ore em línguas pelo outro. Ore por você. Busque os melhores dons. Paulo vai dizer isso. E eu queria te incentivar a buscar do Senhor. Jesus, quando estava falando as cartas lá em Apocalipse, ele fala algo interessante, né? Ele vai falar assim: quem dera se você fosse quente ou frio. Porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Por que ele fala isso? Porque lá tinha águas termais. E quem já foi aqui em Caldas Novas, né, águas de Lindóia ali, sabe que você não pode ficar bebendo aquela água. Se você bebe aquela, fica engolindo aquela água ali, te dá enjoo. Porque aquela água é morna. Jesus estava dizendo isso. Quando você é morno espiritualmente, você me dá nojo. Porque decide sua vida, o que você é? Você é uma pessoa espiritual ou você é simplesmente carnal? O que você escolhe ser? Escolha. Josué fez isso com o povo, né? Escolhe hoje. Moisés fez, né? Escolhe hoje entre o bem e o mal. Eu dou um conselho para você. Escolha o bem, escolha a vida. Então, irmãos, juntos como igreja, né, o apelo desse fundamento cristão fica para nós. A gente precisa orar. A gente precisa ter relacionamento com Deus.